Oi, oi! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Ai. O tempo todo Ele é bom. E aí? Bom dia, mãe, benção. Como a senhora está? Vamos hoje para Lucas, capítulo 1. Mudamos de evangelho. Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos orar para darmos início ao nosso devocional no dia de hoje. Glória, glória, glória a Deus. Pai, eu quero render graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a tua graça, a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Obrigada por esse dia que o Senhor preparou para nós. Entregamos ao Senhor as nossas vidas. Que o Senhor nos direcione hoje, que o Senhor nos instrua, que venhamos a entrar debaixo ali do teu propósito, da tua vontade. Nos instrui dentro dela. É isso que queremos. Nos ajude, Senhor, a viver para Ti, a viver para a Tua glória, de uma forma que possamos, cada dia mais, nos parecer mais com o Senhor. Oh, papaizinho querido, que o Senhor conduza-nos, nos ajude a sermos mais assertivas no dia de hoje. Nos instrui, Pai, realmente no que devemos fazer, dentro daquilo que entendemos como nosso propósito, que é estar no Senhor, dentro dessa filiação. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça nesse dia, que o Senhor possa dar ânimo àquela que se encontra abatida, cansada, que elas encontrem no Senhor alívio para sua alma, que elas encontrem no Senhor sossego para suas inquietações. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos a aprender, Pai, a confiar, a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória, obrigada, mãe. Então vamos iniciar. Hoje é o maior capítulo do Evangelho. Vamos pegar já aí para Lucas. Então, Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que eu quero começar daqui? Então, primeiro nós vamos entender o autor, né? Que é Lucas, é um médico. E esse evangelho, ele foi escrito
inicialmente para uma única pessoa, para Teófilo. Então, Lucas escreveu o evangelho e acredita-se que o evangelho de Lucas tenha sido o último evangelho a ser escrito. E aí, por isso que ele começa relatando. Ele, olha, eu sei que já tem outros. Eu sei que já foram escritos outros testemunhos, né? Já foram escritas as obras que Cristo fez e escrito por aqueles que foram testemunhas de Jesus. Então, o que eu quero que vocês comecem aqui a perceber? Lucas está dizendo assim, olha, teria motivos para mim não fazer o que outras pessoas já fizeram. Teria motivos para que eu não fizesse, por quê? Outros já fizeram. E quem fez relativamente, eu não vou colocar melhor, mas eu vou colocar assim, eram testemunhas oculares. No início foram testemunhas oculares. Ou seja, eles estavam testemunhando acerca daquilo que estavam vendo. Mas para mim, eu não fui uma testemunha ocular. Já tem relatos escritos, mas eu ainda posso acrescentar aqui alguma coisa. Eu posso dar continuidade. Eu também quero trazer na minha versão, naquilo que eu investiguei, naquilo que eu instruí na ordem. Então, o que nós podemos aprender? Que você pode acrescentar, mesmo que alguém já tenha feito alguma coisa semelhante. Mesmo que essas pessoas podem até ser de uma ordem natural, mais habilidosas, mais capacitadas, não sei, do que você, mas ainda assim vale a pena você fazer alguma coisa. Vale a pena. Ah, Carol, mas na minha região já tem alguém que faz assim. Faz você. Faz você. Então, apesar de ser o mesmo evangelho, de um modo geral, se é apresentado Jesus de formas diferentes. Ninguém conhece a totalidade de tudo e lhe é revelado tudo. Ninguém é dono ninguém tem exclusividade no reino de Deus, tá? Ninguém tem. Então não cai nessa de, a minha oração é mais poderosa, a minha oração é mais eficaz, esse propósito que eu faço, essa placa de igreja é melhor, essa doutrina, sabe assim, Cristo se apresenta a cada igreja de uma forma diferente. Se nós formos abrir lá em Apocalipse, chegaremos lá. Eita glória! Já pensou, gente? Se a gente estiver lá em Apocalipse, já lendo Apocalipse, coisa boa, hein? Então, quando Jesus ordena com que João escrevesse Apocalipse, então, para a igreja de Éfeso, eles apresentam assim, aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quando ele vai para Esmirna, ele fala assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja de Tiatira, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Vai para a igreja de Sardes,
Estas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vai para a igreja de Filadélfia, se apresenta assim. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre, ninguém pode o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Por fim, para a igreja de Laodiceia, ele vai se apresentar assim. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, percebam que para cada igreja ele se manifesta de uma forma diferente. Então, aqui nós podemos aprender já no início com esse relato de Lucas que todo mundo tem alguma coisa para fazer, para acrescentar no reino de Deus. Você pode se achar o sim. Ah, mas o que eu faço todo mundo pode fazer. Ok, mas faça você a sua parte. Faça você aquilo que cabe a você fazer. Ah, mas isso daqui é tão simples, Carol. Mas faz. Faz. Ah, mas, poxa, Mateus que acompanhou Jesus e escreveu o evangelho. O que o meu evangelho pode acrescentar? Faz. Ah, mas fulano de tal, a oração dele é mais eficaz. Eu não oro com tanta autoridade, eu não oro com tanta intrepidez como fulano ora. Mas ora do seu jeito, ora. Faz. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Lucas, já bem no início. Faz. Mesmo que outras pessoas já tenham feito. Faça você também aquilo que você entende que precisa ser feito. Faz. Para de, sabe assim, de sempre colocar um empecilho, de sempre ver dificuldade. Faz. Tá? Bora. O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Ai, eu amo esses versículos. Eu consagrei, porque eu entendo que nós somos resposta, devemos ser respostas, devemos ser a manifestação de algum versículo da Bíblia. Nós devemos. Você, quando alguém perguntar quem é você, você vai falar: olha, eu sou o cumprimento dessa palavra aqui, sabe? Como João Batista. E eu declarei esses versículos sobre o Benjamim. Desde quando eu soube dele. Desde quando eu soube, eu declarei isso sobre ele. Eu declarava isso quase que diariamente para ele. Você é motivo de prazer e de alegria para mim e para o seu pai.
Eu falava isso para ele, assim, né? E muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois você será grande aos olhos do Senhor. Você nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E já é como eu declarava, e já é cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento, você fará retornar muitos dentre o povo ao Senhor, o seu Deus. E eu declarava isso sobre o Benjamim, desde quando ele estava na barriga. Eu amo, todas as vezes que eu leio, eu lembro dele. Bora. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E no poder de Elias. O que eu tô repetindo isso daqui? Porque há um versículo que se cumpre quando fala que Elias precisaria voltar antes do Salvador, que Elias viria antes do Salvador. Tanto é que Jesus lá na frente, quando vai falar sobre João Batista e vai falar sobre Elias, Jesus vai dizer, Elias já veio. Porque está falando sobre João Batista. Ele veio, não é uma reencarnação, gente. Não é uma... Eu já ouvi falar sobre isso. Não é reencarnação, não, tá? Ele veio reencarnado, mas agora como João Batista. Não, tá? Não é isso. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Então, aquele mesmo poder e o mesmo espírito que guiou Elias, o mesmo espírito guiou João Batista. Veio cheio do quê? Do Espírito Santo antes do seu nascimento. Então, João Batista, ele vem nos mostrar como viver de uma forma que depois nós poderíamos viver. Em que sentido? Ser cheios do Espírito Santo antes do seu nascimento. Isso até então nunca havia acontecido. Isso nunca havia acontecido. Por exemplo, os reis, os sacerdotes, eles recebiam o Espírito quando? Na unção. Então, lembram de Davi, de Saul? Quando o Espírito se retira de Saul e o Espírito de Deus não habitava mais em Saul, demora-se uns dias para que depois, quando o sacerdote Samuel, ele vai ungir Davi, e agora então Davi ali naquele momento é cheio do Espírito Santo. Recebemos um poder e um espírito diferente? Não. É isso que eu estou mostrando para vocês, que algumas pessoas interpretam isso daqui como de uma forma muito errada. Eu não sei se vocês já foram. Uma vez, na faculdade de psicologia, nós estudamos religiões. Então, nós temos que ir a várias religiões e falar, descrever sobre essas religiões. Na época da faculdade, eu fui em duas. Primeiro, eu fui no centro espírita. Então, foi conversar, para as pessoas entender, explicar como que funcionava lá e tal e tal. E eu fui. Na reunião que eu fui, e eles usam o evangelho, viu, gente? Nas reuniões dos centros espíritas. Abrem os evangelhos. Eles leem a Bíblia lá, de uma forma distorcida. Por exemplo, eles pegam esse versículo aqui, foi usado para dizer que João Batista era uma reencarnação. E não. É o mesmo poder, o mesmo espírito. Então, o espírito que dava a Elias poder, o espírito que dava a Elias ousadia,
é o mesmo Espírito que estava sobre João Batista, estava em João Batista ainda no ventre, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque tira o Espírito Santo de Elias, gente. O que Elias ia fazer? Nada. Se o Espírito Santo não convenceu o homem sobre o pecado, a justiça e o juízo, o homem fica cego. Cego, totalmente cego. Não podemos exercer fé nenhuma se não for por meio do Espírito Santo. Ah, Carol, mas quem nos leva ao Pai é o Filho. Mas quem te convence do Filho é o Espírito Santo. Quem te convence de que você precisa de um Salvador, de que você é pecador e que você precisa de um Salvador e que você precisa reconhecer a Jesus como teu Senhor e você o confessá-lo, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue acreditar. Porque nós adoramos aquilo que não vemos. Nós adoramos aquilo que não podemos tocar. Ele é Espírito. Mas essa certeza em nós de que ele é real é nos dada por meio do Espírito Santo. A ousadia é nos dada por meio do Espírito Santo. E isso daqui todos nós agora temos. Porque nessa velha aliança, no Antigo Testamento, na antiga, velha não, né? Na antiga aliança, Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava em determinada pessoa. Não era algo coletivo. Não era algo coletivo. Como, por exemplo, é nos dias de hoje. Tá? Então, bora continuar. Cadê? Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo do Senhor: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Carol, por quê? Vamos pensar por que Gabriel trouxe uma sentença sobre a vida de Zacarias, deixando ele mudo. Por que Zacarias ficou mudo? Vocês já pensaram que não seria fácil para Isabel acreditar que geraria e que seria tudo o que João Batista seria? Então vamos pensar que talvez a incredulidade de Zacarias poderia contaminar, vamos pensar assim, contaminar Isabel, ao ponto onde foi necessário. Tô aqui conjecturando, gente, não tá escrito,
Estou conjecturando. Então, o que nós podemos aprender com Zacarias? Se eu não posso ajudar, é melhor eu ficar calado. Se eu não tenho nada para acrescentar, se eu não vou falar algo que concorde com os planos de Deus para a sua vida, é melhor eu ficar calado. Na mentoria que nós estamos vivendo, de identidade cristã, e agora nós estamos falando sobre casamento. Nessa mentoria, estamos falando muito sobre ministração, né? Uma forma de oração. Só que, qual que é a diferença? A oração, nós fazemos a Deus. Quando nós oramos por alguém, nós nos tornamos intercessoras. Então, nós podemos e devemos orar a Deus pelos nossos maridos? Óbvio que sim. Filhos e tal? Óbvio que sim. Mas a ministração é diferente. É diferente. Por quê? Porque eu não oro a Deus. Eu ministro sobre a pessoa, entendendo quem eu sou em Cristo Jesus. E aquilo que eu ligar na terra eu não ligo no céu. Então, quando eu entendo a vontade de Deus, quando eu compreendo quem o meu marido é aos olhos de Deus, eu não oro a Deus para ele se tornar. Eu ministro sobre ele, para que ele enxergue isso. Essa é a diferença. E aí eu detalho isso mais na mentoria, né? Mas qual que é o ponto? É que eu preciso tomar cuidado para que, quando eu saio desse lugar de ministração, então você está orando e você está ministrando sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, sobre sua mãe, sobre quem tiver dentro de algum matrimônio e tal. Qual que é o ponto central, assim, de dificuldade? É que quando sair, que quando você abrir a porta e você for olhar e conviver diariamente com aquela pessoa e ela ainda, aos olhos naturais, não está de acordo com a ministração, de você não falar contrário à sua ministração. Porque você ministrou. Qual que é a dificuldade? Aí é quando você vai para conviver com alguém que aos olhos naturais ainda não está vivendo aquela ministração. Qual que é a dificuldade? Qual que é o ponto central? É você tomar cuidado para não colocar com que as suas palavras, agora movida a um sentimento, raiva, tristeza, incredulidade, você coloque a perder aquela ministração. Lembra do amaldiçoar e do abençoar? Então não adianta você abençoar de porta fechada, ou abençoar alguém, se quando você abre a porta e vai conviver com ela, você está amaldiçoando ela. Não adianta. Então, nessa circunstância, o que nós aprendemos? A viver com fé. Para acreditar. Por isso que na ministração, e aí, quando termino, Espírito Santo, convença-o. Convença essa pessoa de que ela é isso daqui, ó. Mas também me convença de que ele verdadeiramente é assim. De que ela verdadeiramente é assim, conforme a tua palavra. Me convença disso também. Porque não é só o outro que precisa ser convencido. Nós também precisamos. Porque a incredulidade pode bater na nossa porta. Nós podemos ser movidas pela raiva, a fazer com que lancemos por terra aquilo que acabamos de ministrar, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado. Se aquilo que eu for falar não vai ser para abençoar, é melhor então que eu fique calada. Se não tem para acrescentar, se o que você vai falar para determinada pessoa não está de acordo com a oração, com a ministração que você fez,
se cala. Se cala. Que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Se cala. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, perceba, até então está muito semelhante ao o que aconteceu com Zacarias. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Glória! Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? Olhe a diferença. Olhe a diferença. Quer ver? Cadê? Olhe a diferença da resposta. Por que Zacarias ficou mudo e Maria não ficou? Como que Zacarias perguntou? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O que nós vemos aqui? Incredulidade. A questão não é o medo. Ambos estavam com medo. Ambos estavam aterrorizados com a mensagem, com o anjo. Ambos estavam atônitos com aquilo que estavam ouvindo. Mas a diferença é que um se mostra incrédulo mesmo vendo o anjo, mesmo ouvindo o anjo. E Maria vai responder assim: Como acontecerá isso se sou virgem? Não é será que vai acontecer? Não. Como vai acontecer? E como se dará isso? Ou seja, eu creio, mas você pode me explicar como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. O anjo respondeu, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O mesmo anjo, numa circunstância muito parecida, estamos vendo um homem cumprindo o ofício de sacerdote dentro da igreja, cumprindo o seu ofício de sacerdote no santo. Percebam que não adianta o lugar se você não acreditar, porque o anjo apareceu a Zacarias estando ele no templo, estando ele dentro da igreja, estando ele no lugar santíssimo. E
o anjo aparece para Maria na casa dela. Na casa dela. Percebe que o lugar não é tudo. O lugar não é tudo. Quem crê, crê na igreja, crê em casa, crê no trabalho, crê na rua, crê no shopping, crê em qualquer lugar. Mas quem duvida, também duvida em qualquer lugar. Quem é incrédulo, é incrédulo em qualquer lugar. Estamos vendo um sacerdote. Um sacerdote que estava cumprindo com o seu ofício de sacerdote. Ao ver um anjo, duvidou se aquilo de fato seria possível. Mas nós estamos vendo ali uma jovem, uma adolescente. Segundo os historiadores, eles falam que a idade de Maria era aproximadamente de 13 a 16 anos. Aqui, esse momento, Maria tinha aproximadamente de 13 a 16 anos. Vocês têm noção disso? Uma adolescente na sua casa teve mais fé, se posicionou e respondeu melhor do que um sacerdote de idade avançada cumprindo o seu ofício na igreja. Mais uma vez, não é sobre as habilidades, as capacidades que você tem, é como você reage àquilo que o Senhor está te chamando. Lembra lá do início que eu falei sobre Lucas? Ah, mas fulano de tal é melhor, fulano de tal fala, ora com mais ousadia, fulano de tal faz isso e eu não sei fazer, fulano de tal é isso e é isso. Você pode ser como Zacarias. Ou então, você pode reagir como Maria, dizendo, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu sou a sua serva. Eu sou a sua serva. Eu ouvi, ao ler isso, lá no início da minha caminhada, há 14 anos atrás, quando eu recebi de Deus um chamado, uma vocação, e eu tive experiências com Deus, sobre o que eu viveria aqui, e eu tive visões acerca do que eu iria viver, e eu falei para o Senhor. Falei, Senhor, eu não sei pregar, eu não conheço de Bíblia, eu não sei orar como, eu não sei. Mas se o Senhor quiser de fato, para que se cumpra tudo o que eu vi, tudo que eu ouvi do Senhor, eis-me aqui. Me ensina, me habilita, me prepara. Não é, ele nunca vai nos escolher pelas suas habilidades. Você vai olhar e vai ter, sempre vai ter alguém mais capacitada do que a gente para fazer aquilo dali. Vai ter. Vai existir alguém que tem uma caminhada, que tem experiências maiores e melhores do que a gente para cumprir. Vai ter. Só que Deus está nos chamando para algo. E como vamos responder é o que fará toda a diferença durante a nossa vida. Como respondemos? Como é que você está respondendo aquilo que o Senhor está chamando você para fazer? Você é aquela que está pondo defeito em tudo? Eu não sei orar. Eu sou tímida. Eu não sei falar direito. Eu não conheço de Bíblia. Eu não. Eu não. Ou você é aquela que diz, Senhor, eu não sei como
isso vai acontecer. Mas eis-me aqui. Sou a sua serva. Cumpra em mim a tua vontade. Eu não sei, Senhor, eu não me vejo capaz. Para, gente, vocês acham que eu acreditava? Vocês acham que eu me via capaz? A primeira experiência espiritual que eu tive, o primeiro arrebatamento que eu vivi, foi no monte. Eu estava orando no monte e nós estávamos num propósito de oração lá com a igreja. E aí, em oração, eu fui arrebatada e eu me vi na metade do caminho. Assim, sabe? No meio do caminho. Eu olhava para trás e eu me via de uma forma muito parecido, mas pior, de como eu vivia antes no mundo, né? Então eu olhava e eu tava rodeada de gente, com bebida na mão, com cigarro na outra mão, rodeada de pessoas, de homens, sabe? Aquela como que eu vou colocar? De uma forma muito vulgar ali, sabe assim? E ao olhar para aquilo dali, eu entendia que de onde eu estava naquele momento, se eu retrocedesse, era aquela vida, era aquele estilo de vida que eu ia ter. Quando eu olhava isso para trás, quando eu olhava para frente, eu me via pregando. Gente, nunca que eu me vi ou pedi para isso acontecer antes. Eu não me via capaz disso. Eu não sabia pregar. Já ia imaginar que eu seria uma pregadora? Nunca que eu ia. Se você me falasse há 14 anos atrás, Carol, daqui a 14 anos, todos os dias você vai estar fazendo live ensinando a palavra de Deus. Eu ia rir da tua cara. Mas diante daquela visão, eu entendi que eu precisava escolher o que eu ia viver. Porque ele não ia, óbvio, me obrigar. E cabia a mim escolher o que eu ia viver. E vocês já sabem, né? O caminho que eu escolhi viver. E ele foi dando habilidade, capacitando em tudo. Eu não tô aqui meramente por meus ofícios, meramente por meus entendimentos. Não. Tira o Espírito Santo daqui. Tira o Espírito Santo daqui, não vai restar nada. Ele é tudo que eu tenho de bom. Tudo que vocês veem de bom em mim é sobre ele. É sobre o Espírito Santo. Tudo o que vocês olham e possam de alguma forma me admirar é porque eu tenho o Espírito Santo. Então, vocês não estão me admirando. São características dele. Então, quando viram para mim e falam, nossa, Carol, você é tão mansa. Nossa, Carol, você lida com um problema de maneira tão mansa. Você não dá mau testemunho e tal e tal. Gente, é um fruto de quem a mansidão? É do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você, estão falando de mim? Estão elogiando a mim? É ele. Rapaz, vocês não sabem quem eu era antes, não. Não conhece quem eu era antes, não. Minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe me conhece. Minha mãe tá aí. Ó, agora que eu tô vendo, não sei se tá, meu pai também tinha entrado na live. Ó, pronto. Meu pai também tá na live. Eita, glória. São quem me conhecem. Muito bem. E podem testemunhar que da Carol antes de Jesus. E eu posso afirmar para vocês que tudo
absolutamente tudo o que me elogiam. Na hora, esses dias mesmo eu tava ouvindo algo semelhante, enchendo, né? Acho que a pessoa tava achando que tava enchendo a minha bola, que tava me elogiando. E eu dentro do carro pensando, Senhor, ela tá falando, ela tá vendo o Senhor. Espírito Santo, é o Senhor que ela tá descrevendo, não sou eu. Porque se tira o Espírito Santo de mim, rapaz, nada poderei eu acrescentar à vida de vocês. Mas com o Espírito Santo é possível. É possível deixar de ser esquentada, deixar de devolver na lata, deixar de ser explosiva. Rapaz, essa era eu. Explosiva. De não levar desaforo para casa, de não ter medo de ninguém. E toma aqui, fala A, eu falo B. Agora, rapaz, a gente vai aprendendo a fingir demência. É mesmo? Sério? É isso que você pensa? Tá bom. Aí depois você vai lá como se nada tivesse acontecido, fingindo demência, conversa e vai constrangendo as outras pessoas. Mas isso não sou eu. É o fruto do Espírito. Eu tenho plena consciência que se eu me rebelasse contra ele, todas essas virtudes não seriam mais vistas em mim. Porque o que tem de bom em mim é o Espírito Santo. Agora, os defeitos aí é meu. Aquele de ruim que eu ainda tenho que melhorar, esses defeitos, essa é a Carol. Essa é a Carol. Os defeitos sou eu. Mas as qualidades é ele. É ele. Vamos terminar? Vamos até o 43 e amanhã nós terminamos os outros, tá? Naqueles dias, versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eita glória! Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Eu vou repetir o versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é a mulher que crê que vai se cumprir aquilo que o Senhor diz. O melhor remédio emocional eu vou falar cura no âmbito religioso, de um transtorno emocional, depressão, ansiedade. É o versículo 45. É você crer que vai se cumprir aquilo que ele te prometeu. Porque quando você acredita verdadeiramente nisso, a ansiedade não te domina mais. O que é ansiedade? É o medo de coisas ruins te acontecerem. Ansiedade, basicamente, é isso. E a ansiedade, a depressão, é esse prazer pela vida que diminui,
né? Estou presa a alguma coisa ali atrás. Então, qual é a melhor forma de você ressignificar tudo isso? O melhor remédio para a ansiedade tá aqui, ó. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando você caminhar crendo que aquilo que ele te prometeu vai se cumprir, o medo não terá força em você. A ansiedade não mais vai te dominar. Feliz você será. Essa é a verdadeira felicidade. Feliz você será. Aí se cumprirá aquilo que a mãe do rei Lemuel, lá em Provérbios 31, vai falar. Que para mim, daqueles versículos ali que fala da mulher virtuosa, para mim, depois, né, óbvio, de ela teme ao Senhor, para mim, a característica mais importante dela, mais bonita dela, eu acho que é o 25. Eu acho que é Provérbios 31, 25. Quer ver? Deixa eu tirar a dúvida. Provérbios 31. Sim, 25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Viva isso. Viva, seja você o cumprimento disso. Olha para o seu futuro e começa a sorrir dele. Começa a sorrir para ele. Começa a acreditar. Aí você vai ser feliz. Quando você começar a acreditar que cada palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Amém? Então, por hoje é só. Agradeço aí a vocês por estar comigo hoje e amanhã estamos juntas novamente às 8 horas da manhã, tá bom? Para mais um devocional nosso. Então, diariamente, às 8 horas da manhã, estamos aqui lendo o Novo Testamento com vocês. Oi, Ana Paula, paz do Senhor. Então, gente, fiquem com Deus. E uma ótima quarta-feira aí para todos nós, tá bom? Beijo!